Como vão, meus caros? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso tema do Catecismo Tradicional e continuamos ainda neste longo trem que é a Eucaristia, né? É dos sacramentos, como nós vimos, vamos dizer, de destaque especial, porque contém o seu autor e as graças que são criadas por ele mesmo, né? Então é um sacramento que tem que ser analisado e existe de uma maneira muito particular e especial em relação aos outros e por isso precisa de uma análise mais profunda do mesmo, né? Hoje nós vamos analisar o sujeito do sacramento, ou seja, nós, né? Quem é o sujeito do sacramento? Quem é aquele que recebe esse sacramento? De que maneira ele pode receber esse sacramento? É a análise que nós vamos passar a fazer no dia de hoje, tá? Depois, nós iremos focar no sacramento como sacrifício, né? Mas antes de nós passarmos a essa outra fase também de extrema importância, precisamos entender quem é o sujeito. Numa análise, vamos dizer assim, geral, o sujeito do sacramento é qualquer batizado. Qualquer pessoa batizado, para fins de validade do sacramento, pode receber o sacramento. No entanto, para fins de licitude, para que seja lícito, aí já existem alguns pré-requisitos, tá? Então, fui batizado, em tese, qualquer batizado pode receber o sacramento da Eucaristia, tá? E vai receber validamente. Mas a licitude do sacramento requer algumas considerações. Então, quanto à licitude, o que eu preciso para ser sujeito do sacramento da Eucaristia? Primeiramente, o uso da razão, tá? É necessário que se saiba aquilo que se está comungando. O conhecimento daquilo que é próprio do sacramento, o que você está recebendo ali, tem que ficar muito claro. E para que isso tenha uma clareza objetiva, a pessoa deve estar no estado, na idade da razão, no estado em que a alma já consegue compreender os objetos com a perfeição racional. É claro, né, que essa idade ela vai variar entre 6 e 8 anos de idade. A igreja tem uma idade mais ou menos padrão, que seria 7 anos, né, de idade, mas isso tem uma variação, ficando mais ou menos por esse tempo, dependendo muito de cada pessoa. Mas, tendo a razão, você já pode, então, receber a Sagrada Eucaristia, né? No entanto, além da razão, nós precisamos ter também a instrução suficiente. Daí a necessidade de fazer a famosa primeira comunhão, não é? Quem no ambiente brasileiro, né, que num passado não muito remoto já teve boas influências da Igreja Católica, não preparou seus filhos para fazer a primeira comunhão? E o que é essa preparação? São aulas de catecismo para as crianças, para que eles possam, no dia em que o padre julgar adequado, eles vão receber Nosso Senhor Jesus Cristo pela primeira vez, né? Então essa primeira comunhão era quase que parte da vida da sociedade brasileira em tempos em que o Brasil era um país mais dado ao catolicismo, né? Então essa preparação bate direitinho com o que a igreja exige: idade da razão e instrução adequada. Ou seja, a criança tem que saber o que ele está recebendo e lá no fundo da sua alminha ele tem que desejar aquilo. O padre tem que olhar nos olhinhos da criança e ver que ela quer, de fato. E o que ela quer? Você quer Nosso Senhor? Sim, quero Nosso Senhor. Então ela está preparada para receber, tá? Então esses são os pré-requisitos do sujeito do sacramento e que, de certa forma, é bem abrangente.
né? Mas não pode faltar para que, além da validade, haja também uma licitude, tá? Isso é muito importante da gente entender. Mas posso ter tudo isso e não ter a quantidade de frutos adequadas daquilo que eu comunguei. Ou seja, na hora em que eu receber Nosso Senhor, eu preciso ter os frutos daquele sacramento. Os frutos do sacramento nós vimos na aula passada, quando nós falamos das graças que o sacramento nos transmite, né? Mas para que eu tenha essas graças em sua plenitude, eu preciso de predisposições, tá? Não é que você não vai ter frutos se não tiver essas predisposições, mas não vai ter esses frutos de forma plena, né? Como deveria ter. E que predisposições são essas? É isso que a gente vai passar a analisar nesse momento, né? Essas predisposições se dividem em duas: predisposições da alma e predisposições do corpo. Tá? A hierarquia é essa mesmo, mas elas têm que ter uma certa concordância, né? As predisposições da alma, para aqueles que recebem a Sagrada Eucaristia, elas vão conceder ao indivíduo toda a plenitude daquilo que ele está comungando, daquilo que ele está se alimentando. Qual a primeira delas? É justamente o estado de graça. Não dá para pensar em comungar sem estado de graça. O indivíduo é batizado? É. Tem uso da razão? Tem. Tem instrução necessária? Tem. Mas não está em estado de graça. É claro que se ele comunga assim, ele não vai ter fruto algum. Pelo contrário, ele vai ter um demérito que é um pecado gravíssimo de sacrilégio. Tá? Então, a primeira predisposição da alma é estado de graça. Não se pode comungar estando em pecado mortal, né? Isso nós já vimos até em outras situações. Mas a primeira predisposição é o estado de graça, né? E aí, nessa hora, acontece uma tentação muito comum. A dúvida se está ou não em estado de graça. Não é? Todo mundo deve passar por isso, imagina, né? O indivíduo está lá, vai comungar, aí você começa a pensar nas coisas que você fez e tem um pensamento ali que eu dei que eu não sei se foi pecado. E teve uma palavra que eu disse ali para o meu vizinho que eu não sei se foi realmente algo grave. E aí começa aquela dúvida. Será que eu posso comungar? Então, o catecismo vai dizer para a gente o que a gente tem que analisar nessa hora, né? Pois bem, é engraçado isso. Primeira coisa, você tem que pensar assim, o pecado existiu de fato? Se você não tiver essa resposta de forma decisiva e total, pairar uma dúvida, você pode comungar. Agora, se você tiver a resposta pronta, não, de fato eu pequei, eu fiz. Então não pode, é simples. Então, no decorrer da história da igreja, parte dos teólogos tentaram dizer, não, se tiver alguma sombra de dúvida, não comunga, né? Mas a maioria deles tendeu para o seguinte, não, tem uma dúvida que você não tem como estabelecer que de fato aconteceu, pode comungar, tá? Outra coisa também, outra dúvida que paira sobre nós é quanto à gravidade. Às vezes o indivíduo fala assim, olha, eu cometi um negócio sim, mas eu não tenho certeza se foi uma coisa grave. Pode ter sido um pecado venial. Aliás, eu acho que foi um pecado venial. Então, se é pecado venial, você pode comungar. Quando pairar essas dúvidas, onde não se pode estabelecer se de fato houve o pecado, pode comungar, tá? A igreja, durante os séculos, vai tender para isso,
Porque quando o pecado realmente é cometido, deliberadamente, escolhidamente, a gente sabe que cometeu, tá? O pecado deliberado é aquele que é colocado diante de nós e nós temos a opção de aceitar ou não e nós deliberadamente aceitamos. Ah, eu vou fazer. Então, isso é o pecado deliberado, isso é o pecado mortal, né? Então, essas dúvidas infundadas pode ser até uma tentação para vocês não comungarem, tá? Porque essas tentações pairam sobre nossa cabeça de uma forma assim comum, né? E às vezes até repetitiva. Quer ver uma coisa que acontece também muito com as pessoas que vão comungar? Você está preparado para comungar, você fez fez sua preparação espiritual, tudo direitinho. E aí quando você está lá, quase chegando na mesa de comunhão, mas teve um negócio aqui que eu me lembrei que eu acho que foi que não deu, que eu pequei. E aí? E essa hora é curioso. A igreja diz o seguinte: se você está prestes a comungar na igreja e lembra-se que teve um fato da sua vida que pode ter sido um pecado, para não causar escândalo, você deve comungar. Porque se você sair da fila, vai ser escandaloso. Olha que curioso. Escandaloso porque você vai se expor para todo mundo como que alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. É escandaloso no sentido de incitar os outros a... Não, é escandaloso porque se expõe a um escândalo público, né? Assim, ué, por que aquele rapaz saiu da fila? Então, para evitar isso, comungue, tá? Então, qualquer tipo de situação assim que causa um certo escândalo, ele deve ser evitado na missa. Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que existem até certos tipos de pessoas que em determinadas situações não podem comungar em público. Elas podem comungar, mas tem que comungar separadamente. Nós vamos ver em que casos, tá? Então, é só um alerta que se faz quanto às disposições da alma, que muitas vezes a gente vai se achar indigno de receber. Mas cuidado, porque isso pode ser um pouco de sombra do jansenismo. Já já nós vamos entender o que foi essa situação, tá? A outra predisposição da alma é justamente a fé viva naquilo que você vai comungar, tá? Não acredito na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho dúvidas sérias quanto a isso. Não comungue, tá? Isso tudo ó, no campo privado, né? Não comungue. Você tem que ter fé viva naquilo que você vai comungar, que você vai realizar, né? Uma humildade profunda. O que consiste essa humildade? É lembrar que você está recebendo em você, sem merecimento, o autor do céu, o criador do céu e da terra, o criador de todas as coisas, a Santíssima Trindade. Você está recebendo aquilo dali. Então, não pode ter outra disposição na sua alma que não seja a humildade de, olha, eu não sou digno disso. Inclusive a preparação para a comunhão, onde o padre fala, né? Domine num sundinhos ut intre subtetum meum, sed tantum nunc verbum sanabitur anima mea, né? Você não pode, não sou digno de receber, mas por motivo de vossa misericórdia, de vossas graças, eu vou poder receber. Isso é uma humildade. Esse espírito de humildade não pode faltar na vida do católico na hora de comungar. O desejo ardente. Tem que desejar Nosso Senhor, né? Tem que querer Nosso Senhor. Tudo isso disposições da alma, tá? Tem que desejar Nosso Senhor, tem que querer que Ele venha até nós para conseguir as graças, né? Essa vontade, esse desejo de comungar,
ele precisa estar presente também como predisposição da alma. E, é claro, né, dentro da medida do possível, um entranhado amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que, às vezes, as nossas limitações fazem com que esse amor ele fique limitado, né? E às vezes ele vai crescendo em nós conforme nós vamos nos desenvolvendo na vida espiritual. Mas tem que ter esse amor a nosso Senhor, esse amor entranhado, né? Porque naquele momento em que nosso Senhor vier até você, vai haver uma união íntima entre Deus e a alma, né? É quase como se fosse um casamento, né? Da alma com Deus naquele momento. Então tem que haver esse amor entranhado. Essas são as disposições da alma. Tudo isso interiormente tem que estar presente na hora da nossa comunhão, porque nós somos, é claro, nós recebemos uma graça, né? Nosso Senhor quis que nós recebêssemos essa graça e a gente tem que aproveitar isso no máximo possível dos frutos que isso pode nos conceder, tá? Então essas são as disposições da alma, né? Estado de graça, não se deixar levar por esses escrúpulos de pecado, analisar, eu pequei mortalmente, não vou comungar. Se, mas eu acho, eu não tenho certeza, não, aí deixa os pensamentos de lado, né? Fé viva, amor entranhado a Nosso Senhor, humildade, isso deve nos mover sempre em relação à comunhão. Agora, assim como nós somos corpo e alma, as predisposições da alma devem estar unidas também às predisposições do corpo. E quais são as predisposições do corpo? São duas só. É o jejum e a decência. Tá? Parece simples, né? O jejum e a decência, né? Como é o jejum eucarístico? Aí a gente vai ter que remontar um pouquinho a história, né? Porque lá no primeiro século, os senhores sabem que existia o famoso ágape antes da celebração eucarística. O que era esse ágape? Os cristãos se juntavam, faziam uma grande refeição entre eles e imediatamente se tinha a celebração da Eucaristia e da missa. Logo, o preceito do jejum, que nós vamos analisar agora, não é instituído por Nosso Senhor. É instituído pela Igreja. E nós vamos entender por quê, tá? Nosso Senhor não instituiu o jejum. Ele, pelo contrário, ele não fala sobre isso. E os primeiros cristãos, eles faziam esse ágape antes da Eucaristia. Eram coisas separadas, tá? Eu já vi gente dizendo que era a mesma coisa. Não era. O ágape era um ritual realizado antes da comunhão e depois é que vinha a comunhão propriamente dita, tá? Foi abolido no século I por força de São Paulo mesmo. Por quê? Porque acontecia o seguinte, entre os convivas do ágape, tinham os que tinham muito dinheiro, os ricos, né? E os que não tinham nada. Então, o ideal era juntar os que tinham ali, auxiliando os que tinham menos. Com o tempo, começou-se uma prática de tirar o pessoal mais pobre e só o pessoal mais rico é que fazia o ágape e os outros não comiam nada. Entendeu? Eles ficavam ali. São Paulo já começou a bater naquilo ali com força, né? Dizendo, não é só um absurdo, vocês não têm o que comer em casa, não, tal, não sei o que. São Paulo fala isso, né, na epístola, né? E aí a igreja entendeu o seguinte, não, a igreja, vamos abolir essa prática. Pelo contrário, vamos exigir o jejum, a preparação para a comunhão. Tá? Então, já no século I, essa prática de comer antes da Eucaristia foi abolida por autoridade da igreja. A igreja entendeu que não dava para ser assim. E aí foi instituído, então, o jejum, que começaria quando? Meia-noite antes da missa do dia seguinte. Isso na antiguidade, tá?
O jejum, então, vai durar toda a antiguidade. Deu meia-noite, eu vou à missa amanhã. Sábado, eu só poderia comer até no máximo sábado, 11h59. Bateu a primeira badalada da meia-noite, começou o jejum preparatório para a comunhão no dia seguinte, tá? Porque, é claro, as missas eram, na sua maioria, com exceção da missa do galo e da missa do sábado santo, as missas eram todas feitas de manhã, né? Por uma questão lógica de iluminação, né? Porque não tinha luz elétrica, nada disso. Então, a maioria esmagadora das missas, com algumas exceções, era feita de manhã. Então, você começava o jejum à meia-noite, no dia seguinte em jejum a partir daquele dia, né? E só poderia comungar, só poderia comer novamente depois da comunhão. Esse foi o jejum da igreja durante séculos. Em 1953, Pio XII vai mudar a regra do jejum, tá? Ele vai passar o jejum para 3 horas antes da comunhão. 3 horas antes da comunhão. Por quê? Sabe-se, né, por uma análise da fisiologia humana, que depois que você se alimenta de alguma coisa, 3 horas depois, praticamente já não tem quase mais nada do alimento. Ou se tiver, já é o alimento preparando-se para se assimilar ao corpo e ser eliminado. Então, 3 horas seria uma hora cabível de guarda do jejum para a comunhão. E líquidos seriam 1 hora, tá? 1 hora antes da comunhão, você abriria até 1 hora antes, você poderia tomar líquidos, né? Claro, água, né? Ou líquidos não alcoólicos. Se o líquido fosse alcoólico, tinha que ser 3 horas antes, tá? Mas líquidos comuns, até 1 hora, Pio XII estabeleceu isso. Só que Pio XII estabeleceu isso em 1953, dizendo, olha, guardem um jejum de 3 horas, mas, se possível, mantenham o costume antigo. Se possível, não era mais obrigatório, tá? Então, a partir de 1953, vem o jejum de 3 horas estabelecido pela igreja, né? Hoje a gente sabe que houve uma mudança, né? Parece que é para 1 hora, né? 1 hora, o alimento está ainda no estômago da pessoa, né? Vamos dizer assim, se você comeu alguma coisa, 1 hora significa o quê? Que você, na porta da igreja, ainda está comendo, não é verdade? Porque se você entra na missa até a hora da comunhão, já é quase 1 hora, não é isso? Então, abre um precedente que acaba, né, deixando assim a pessoa com uma liberdade de comer na porta da igreja. Vamos dizer assim, é claro que ninguém vai fazer isso, né? Mas abre esse precedente, abre esse precedente, né, de que as pessoas possam fazer isso. Então, como a igreja entendeu que o melhor seria guardar o jejum, guardemos as 3 horas, porque nós temos a certeza de que não tem mais nada ali, nós vamos receber nosso Senhor. É claro, que não é um preceito vindo de Nosso Senhor. Foi a igreja que entendeu que seria melhor assim e ela tem autoridade para isso, tá? Então, é uma das disposições do corpo, né? A outra disposição do corpo é a decência para comungar, né? E quando a gente fala de decência nos tempos de hoje, a gente tem que voltar. Nossa, porque os autores em geral que tratam desse assunto com seriedade, eles exigiam uma decência de outros tempos. Eu li um autor que ele fala assim, as senhoras quando forem comungar, tirem as luvas. Nossa, não é que usa luva. Na verdade, a decência hoje é o quê? Você usar uma roupa condigna com a casa de Deus. Isso não é só para as mulheres, não, para os homens também, né? Nunca usem, né? Camisas de futebol, de time de futebol. Isso não é condizente com a liturgia, com a missa, né? Procurem vestido de forma digna. Precisa também, vestido como se fosse para um casamento, né? Mas uma roupa digna de você poder comungar, né?
as mulheres podem ter a cabeça coberta dentro da igreja. Homens, jamais. Se o homem gosta de usar chapéu, pode usar chapéu. Passou da porta da igreja, tira o chapéu. Aliás, essa regra é para qualquer lugar fechado, tá? Não se usa, homem não usa chapéu em lugar fechado. Isso é uma regra universal, né? Mulher não. A mulher, o uso do véu, ou pode usar chapéu, pode usar lenço, né? Mas o homem não. O homem então tem que ter essa condignidade, né? Estar vestido, procurar usar uma roupa digna. Então são as disposições do corpo, tá? Que não é nada muito difícil, né? Com o jejum de 3 horas de Pio XII, não ficou tão difícil assim, né? A igreja até entendeu que isso seria maleável. É claro que Pio XII ele faz essas modificações por conta da guerra, né? Das necessidades da guerra, tá? Porque imagina, você exigir jejum de meia-noite para os soldados na guerra e daqui a pouco ele acabou transferindo isso para toda a igreja em 1953, tá? Essas então são as disposições que nós temos que ter antes de receber a Sagrada Comunhão. Pois bem, podemos receber a Sagrada Comunhão? Estamos preparados? Obedecemos todos os requisitos? Aí vem a pergunta: quantas vezes podemos comungar? Podemos ou devemos comungar todos os dias? E aí nós vamos ter que voltar um pouquinho na história da igreja para entender o andamento, o desenvolvimento dessa comunhão, né? A chamada comunhão frequente. Devo fazer isso? Como fazer isso? Né? Bom, a história é a seguinte: entre o século I e o século V, era comum a comunhão frequente, tá? As pessoas praticamente comungavam todos os dias, né? Nosso Senhor, quando institui o sacramento, ele faz uma menção ao pão que nos alimenta. Olha, o pão para o corpo tem que ser tomado todos os dias. O pão da alma também pode ser tomado todos os dias, né? Então não existe nenhuma proibição na parte de Nosso Senhor de que o sacramento só poderia ser tomado de tempos em tempos. Não, poderia se comungar todos os dias. Então, até o século V, a comunhão frequente era usual. Depois do século V, isso foi diminuindo. As comunhões foram ficando menos frequentes, as pessoas passaram a comungar 2 vezes por semana, 1 vez por semana. No século IX, já tinha gente que ficava meses sem comungar. Não, por causa de um certo descuido da vida, uma certa decadência, a comunhão acabou se tornando uma coisa assim muito rara, de vez em quando. E, é claro, as pessoas deixaram de receber os frutos e as graças do sacramento por conta disso. E a gente sabe que entre o século VI e o século IX foi um período difícil, né? Quando começa a restauração medieval, principalmente ali em torno do século XI, XII, e a gente começa a chegar a São Tomás e a São Boaventura, São Tomás e São Boaventura já serão os 2 grandes bastiões da comunhão frequente. Eles vão defender, todos 2, a comunhão frequente. Isso começou a voltar a ser uma prática, só que no meio do caminho tinha o jansenismo. E agora que a gente vai falar um pouco do jansenismo. Quando o jansenismo surgiu, o jansenismo foi condenado pela igreja, tá? Nós vamos ver quando, século XVII. Ele é anterior, mas no século XVII a igreja faz as condenações ao jansenismo. É uma espécie de heresia que tornava as condições da alma e do corpo tão duras, tão difíceis, que dificilmente alguém
tinha condição de comungar. E aí, muita gente piedosa, bem intencionada, católica, começou a abandonar a comunhão. Porque as predisposições requeridas de perfeição para um jansenista eram tais que praticamente você jamais comungaria na sua vida. Né? E aí, né, a igreja vai começar um combate contra isso e vai condenar o jansenismo. Primeiro, em 1679, o Papa Inocêncio XI vai lançar a primeira grande condenação do jansenismo. Né? Ele vai tentar dizer, olha, tudo bem, a gente tem que ter uma disposição da alma e do corpo para comungar. Mas olha só, da maneira como está sendo feito, não é possível, tá? Logo em seguida, o sucessor dele, Alexandre VIII, em 1600, um ano depois, 1690, vai lançar nova condenação contra o jansenismo. E aí os católicos vão, opa, a igreja condenou esse tipo de prática. Mas as duas condenações, que inclusive os senhores podem achar nos documentos dos papas, né? Que tem aqui, é só procurar lá o Papa, o nome dos papas, vocês vão achar a bula de condenação do jansenismo. Apesar de haver a condenação, a prática caiu no gosto dos católicos. E os católicos se achavam muito perfeitos, evitando a comunhão. Vamos evitar. Não sou digno. E começou, né? Santo Afonso, né, que é o grande doutor moral da igreja, ele tentou resolver a situação. Né? Como é que ele tentou resolver a situação? Ele tentou dar um equilíbrio a isso. Né? Só que o próprio equilíbrio que Santo Afonso vai dar à vida moral da igreja ainda vai ser um pouco influenciada pelo jansenismo. Né? Ele vai, inclusive, Santo Afonso, nas suas regras, que é o que predominou daí para frente para a orientação dos católicos, é que, por exemplo, quem é que poderia comungar todos os dias, por exemplo, de segunda a segunda, ou 3, 4 vezes por semana? Quem é que poderia comungar? Somente aqueles que não cometessem pecados mortais frequentes. Né? Você tem que ser assim. Você cometeu um pecado mortal num momento da sua vida. Você, para poder comungar, você vai ter que esperar ali anos da sua vida. Ó, você não cometeu mais nenhum pecado mortal? Não, agora então você pode comungar. Era duro ainda. Era duro ainda. E olha que isso já está amenizado, hein? Você imagina na mente jansenista. Não o mesmo pecado, mas pecados diversos. Diversos. Você tinha que ser só, não poderia cometer pecados assim, porque não poderia. Você ia comungar quando? Você podia comungar, claro, né? A regra da igreja, ao menos uma vez ao ano, pela Páscoa, né? Claro, isso aí, para você, inclusive, ser católico, você tem que cumprir esse mínimo, né? Ao menos, né, igreja? Ao menos pela Páscoa da Ressurreição, você tem que comungar, né? E você comungava lá, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, mas para comungar todos os dias, exigia-se uma preparação muito dura. Claro que as pessoas seguiam, e Santo Afonso quis justamente dar uma solução para o problema do jansenismo, né? Mas ainda eram requisitos muito pesados. Quem vai mudar esses requisitos é São Pio X. São Pio X vai fazer uma análise disso e falou assim, olha, não, isso aqui está afastando o mundo católico da comunhão. Muito tempo depois. Então. Muito tempo, 1905. Olha aí. Em 1905, São Pio X, através dos decretos sobre a comunhão, ele vai retirar essas regras que eram seguidas a partir dos ensinamentos de Santo Afonso. E ele vai dizer, não. Para comungar, basta duas coisas, estado de graça e piedade interior. Tendo isso, pode-se, deve-se comungar o máximo que você puder. É claro, sempre uma vez por dia, né?
Você pode comungar 2 vezes por dia, mas todos os dias, pelo menos, você pode comungar 1 vez todos os dias. E se puder fazer isso, não é obrigatório. Se puder fazer isso, melhor, porque você vai estar recebendo as graças do sacramento diariamente. O padre ele comunga mais de uma vez. Ah, o padre sim. O padre Mas comunga, por que sim. a pessoa não poderia comungar mais de uma vez? Já que a comunhão é uma coisa. Porque a comunhão do padre é parte do sacramento que ele realiza. Exatamente. Exatamente. Então ele tem a obrigação de comungar, né? Ele pode comungar várias vezes, quantas missas ele celebrar, ele vai comungar. Nós não somos sacerdotes, né? Então, no nosso caso, a gente pode comungar somente 1 vez por dia. Só 1 vez por dia. Já é o suficiente, né? Não pode comungar mais do que 1 vez por dia, tá? O sacerdote não. O sacerdote é um caso sempre à parte, né? Ou é uma recomendação? Não, é proibido, não pode não. Mesmo que a liturgia Mas é no seja nível. diferente? Como? A liturgia é diferente? Sábado, Missas diferentes. sábado, Ah, missas diferentes. Não, mas assim, é o dia, né? Por exemplo, você assistiu uma missa num dia, no outro dia você já pode comungar de novo. sábado de manhã é uma liturgia, já para tarde de noite. Não, mas não, vale pro dia, vale pro dia, vale pro dia. Você comungou naquele dia, não se comunga mais, né? Há casos especiais, mas eu preciso ter certeza se isso também não foi mudado, né? Mas o fato é que uma comunhão diária, se nós conseguirmos comungar todos os dias, já é uma coisa muito boa, né? Maravilhosa, né? Nem todo mundo consegue, né? Tem gente que só consegue comungar mesmo aos domingos, né? Trabalho, não tem como, né? Mas São Pio X, ele vai, a partir de 1905, diminuir essa influência jansenista sobre as práticas católicas e abrir um pouco essa possibilidade. Porque se o indivíduo está em estado de graça e tem uma piedade viva no coração, por que ele não pode comungar, né? Então, São Pio X vai ser o Papa da comunhão frequente, assim como o Papa das crianças, né? Como ele da comunhão das crianças, como ele é conhecido, né? Inclusive, esquecem que ele foi o Papa que também foi o bastião antimodernista, né? Ele que vai condenar o modernismo de forma total, né? Contra as novidades que estavam vindo. Mas ele também foi aquele que procurou aumentar a comunhão das pessoas, desenvolver a comunhão das pessoas o máximo possível na sua vida enquanto Papa, né? Então, a partir de 1905, a comunhão frequente ficou comum. E eu vou dizer para os senhores, houve um florescer do catolicismo. Nós pegarmos o Brasil, por exemplo, né? O Brasil, hoje nós estamos numa decadência profunda, tanto de civilização como de catolicismo, né? A crise que graça na igreja nos dias de hoje é terrível, né? Mas entre o período em que a gente sabe que muita gente se ufana, por exemplo, da figura do Império Brasileiro. De fato, Dom Pedro foi um grande governador do Brasil. Mas o tempo em que a igreja esteve unida com o Estado no Brasil, a igreja foi muito prejudicada, né? Porque por causa das consequências do padroado régio, do fato do Estado controlar o papel da igreja. A gente vê, por exemplo, é só lembrar da questão religiosa. Dom Vital e Dom Macedo, vocês vê que o Dom Pedro ele teve uma atitude ali que desagradou muito os católicos, né? Quando veio a República, apesar de ser uma república maçônica, apesar de ser uma república positivista, apesar de ser uma república materialista, né? A igreja pôde caminhar sozinha. E ela meio que respirou. Agora vamos. Então, no início do século, até ali Getúlio Vargas, até a década de 40, até a década de 50, nós tivemos um florescer católico no Brasil muito grande. E muita gente vê nisso as graças da comunhão, vindo nas graças da comunhão frequente. Os católicos começaram a dar um grande valor à comunhão frequente
E com isso as graças, as virtudes, a vida na sociedade foi se desenvolvendo e o catolicismo foi meio que renascendo daquele tempo de pombalismo, daquele tempo de regalismo, e começaram a aparecer no Brasil escolas católicas, conventos, entidades de formação católica, tudo foi surgindo ali, né? A igreja foi renascendo até a década de 50. Só que aí, no meio do caminho, vem teologia da libertação, modernismo e uma série de coisas que aconteceram, mas é isso que a gente só vai estudar no último ano do catecismo, senão eu vou adiantar o tema, né? Mas foi justamente ali, quando São Pio X fez florescer o amor pela Sagrada Eucaristia, pela comunhão frequente, tá? Claro que a obrigação é comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição. Essa é a obrigação. Mas quando a igreja fala ao menos, ela quer dizer, olha, esse é o mínimo, né? O mínimo. Se você puder fazer um pouco mais, é bom, né? E se você puder comungar todos os dias, for possível, não é obrigatório, mas se for possível, comungue todos os dias. Isso vai fortalecer tudo na vida. Todas aquelas graças que nós vimos na última aula serão todas despertadas e elevadas durante essas comunhões frequentes, tá? Muito bem. Aí vem, então, a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? É todo o desejo, toda a vontade de realizar a comunhão sem realizar. Às vezes você não tem como. Vamos supor, um exemplo. 3 horas de jejum. Não foi possível fazer. Você acabou de comer alguma coisa e não vou poder comungar. Não é nem por pecado mortal, porque você se alimentou. Você faz a comunhão espiritual, né? O que consiste essa comunhão espiritual, né? Já que a gente naquele dia não vai poder comungar, façamos a comunhão espiritual. Isso era tão legal que há décadas atrás, todo livrinho de piedade tinha as oraçõezinhas próprias para quem vai fazer a comunhão espiritual. A gente vai ver qual é aqui, essas oraçõezinhas. Então, quer dizer, já se partia do pressuposto que se isso acontecesse, a pessoa tinha ali as oraçõezinhas próprias para seguir a fazer a comunhão espiritual, já que não vai ser possível comungar naquele dia, que façamos a comunhão espiritual. Então, a comunhão espiritual ela é composta de 3 atos fundamentais, tá? Não é só uma questão assim, um desejo, claro, mas tem que ter contido na alma de quem vai fazer a comunhão espiritual 3 coisas. Primeiro, o que no outro também tem, um ato de fé na presença real. Se vocês pegarem aqueles livrinhos antigos, você vai achar sempre essa oraçãozinha, ato de fé. Para que servia aquele ato de fé ali? É para você rezar, para fazer a comunhão espiritual, né? É a primeira predisposição, o ato de fé. O segundo é a recordação na alma dos benefícios que Deus Nosso Senhor nos constituiu dando esse sacramento. Então você tem que lembrar, agradecer a Deus. Olha, eu não sou merecedor disso, mas o Senhor concede para mim essas maravilhas. É uma recordação das graças espirituais contidas vindas de Nosso Senhor. E por fim, você tem que unir um ato de caridade com a vontade de receber. No livrinho já tem o ato de caridade lá, você lê. E no ato de caridade já predispõe a vontade de receber Nosso Senhor sem poder receber. Quando você faz isso interiormente, quando está acontecendo a comunhão, você comunga espiritualmente. Você não recebe o sacramento, mas recebe, claro, de forma menor as graças do sacramento. Olha que legal. Até nessa hora, quando alguma coisa nos impede de comungar, é claro, né, que não seja pecado mortal, né, porque o pecado mortal nos impede de graças sacramentais, tá? A gente tem que procurar o confessionário para recuperar a graça e poder voltar a comungar. Agora,
a comunhão espiritual, unindo isso, e nesse dia, olha, eu acabei de fazer um lanche ali com um amigo meu, infelizmente não vou poder comungar. Ou então, uma missa, isso assim, as missas diárias, né? Eu fui para o meu trabalho, não tenho condições, tive que tomar café da manhã, então vou fazer uma comunhão espiritual. Então, nesses casos, a comunhão espiritual concede graças menores, é claro, que a comunhão eucarística, né? Mas ela também pode te conceder graças por conta disso, por essa disposição de querer receber nosso Senhor. Eu fiquei devendo aos senhores também falar sobre as pessoas que devem comungar de forma particular, né? Por exemplo, pessoas com deformidade física muito latentes assim, devem comungar de forma reservada. Tá? A igreja pede que para a pessoa não ficar se expondo, né? Mas eu digo assim, coisas muito graves, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo histórico aí, o homem-elefante, né? Mas que um senhor daquele for comungar, ele vai ter que expor a deformidade dele em público. Então a igreja vai dar a comunhão para ele de uma forma reservada. Outro caso também é um monge ou um religioso ou alguém que esteja com uma doença contagiosa, né? Ela vai receber a comunhão ali de uma forma separada dos outros. Não tem o menor problema, tá? A igreja sempre tratou isso não por repúdio à coisa, mas devido ao cuidado que se tem que ter na hora da celebração e para não expor a pessoa a certas coisas. No caso da pessoa, por exemplo, você chega na igreja, tem alguém lá que não comunga nunca, e a pessoa tem algum impedimento, mas existem tantas situações de impedimento que você não vai saber qual é o impedimento. E a gente tem que ter, né, a discrição de não perguntar também, né? Porque os curiosos, né? Por que você não comunga? Nunca perguntem isso, pelo amor de Deus. Porque assim, coitado, às vezes a pessoa tem um problema que não vai poder falar, né? Não deixa quieta, né? Deixa. Se ele não comunga, ele sabe o que ele está fazendo, né? Deixa que o padre resolve essa situação, né? Então, a igreja procura resguardar as pessoas desses certos escândalos públicos, assim, para que o momento da comunhão e da missa seja um momento de amor e santidade e proximidade dos fiéis na caridade e que todos recebam o máximo possível as graças daqueles acontecimentos. Tá certo? Quem quer perguntar alguma coisa? Se não, podemos encerrar por aqui. Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até semana que vem. Semana que vem a gente consegue. Obrigado.